E aí, pessoal, cá estamos de volta, né? Depois da travada que o Windows deu na aula passada, a gente vai continuar agora com classificação. Vamos classificar tabelas, alguns detalhes acerca de classificação de tabela, e a gente vai finalizar o assunto de tabelas hoje com vocês, certo? Vamos finalizar esse assunto. Espero que nessa aula de hoje a gente consiga fechar com chave de ouro a tabela. Vamos lá para a classificação, né? Olha só. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma tabela, eu elaborei uma tabela bem maior, né, com o conteúdo que a gente tinha da outra vez, que o Word recuperou, mas criei uma tabela maior para a gente ter algumas ideias de classificação, né? Então eu vou colocar o cursor aqui na tabela e vou mandar classificar, né? Ele me pergunta novamente, lembrando aqui, né, eu quero classificar, eu quero com linha de cabeçalho, quer dizer, eu quero que ele não modifique a nossa primeira linha que está aqui em cima, certo? Ela vai permanecer aqui em cima, tá? Então eu vou, só antes de classificar logo, eu vou ligar nosso programinha para escrever, porque senão não dá. Cadê ele? Tá aqui. Então vamos ligá-lo para poder riscar na nossa tabela, né? Então, tá aqui. Eu não quero que a minha tabela, vamos testar logo para ver se ele está riscando, tá riscando. Não quero que a minha primeira linha se mova, quero que ela fique aqui. Ela vai permanecer aqui, tá? Vamos lá. Eu quero classificar por nome. O nome é, o nosso nome, a coluna nome que está aqui, né? A primeira coluna, ela é do tipo texto, né? Então foi identificada como texto e vai se classificar em ordem crescente, ou seja, em ordem alfabética crescente. É o que a gente vai fazer agora. Então eu vou dar um OK. O que vai acontecer? Toda a organização das nossas linhas vai ser feita em função de nome, né? Ana. Logo depois de Ana vem Bruno, depois vem Carlos, depois vem Eric, Fernando, Jonas, Tiago. Olha só o que vai acontecer. Vamos dar um OK. Olha, tudo organizado como era de se esperar, né? E o que aconteceu, né? Ana já estava aqui em cima, mas Bruno veio para cá para cima, né? E todos os dados foram organizados juntos. Portanto, eu organizei o conteúdo de todas as linhas com base no que existia na primeira coluna, né? Classificamos com base no que existia na primeira coluna, tá? Então, assim, não foi só Bruno que veio para a segunda linha, foi a linha inteira de Bruno que estava lá embaixo que veio para cá, né? Por causa do Bruno. Temos outras opções de classificação, outras opções interessantes de classificação, né? Eu vou voltar aqui e aí olha o que eu vou fazer, tá? De novo, clicar no classificar e aí de novo com linha de cabeçalho, né? Eu quero classificar por nota. Certo? Então, nota, eu quero classificar por nota. Nota é número, certo? Nota é número, em ordem decrescente, do maior para o menor, certo? Então, vamos classificar por nota. O que vai acontecer é que pode haver um empate aqui de notas, né? Se houver um empate, se houver duas notas iguais, o que é que eu quero que desempate? Bom, aí eu vou querer que desempate pelo nome. Nomes na frente. Então, entenda, o que vai acontecer aqui, vamos fazer uma análise mais interessante, haverá dois valores iguais aqui, né? Eu tenho o 7.8 do Eric e o 7.8 do Tiago. Então eu tenho duas pessoas com 7.8. Eu vou organizar por nota, então, ou seja, a nota maior, né? Também tem 8.9 de Ana e 8.9 de Fernando, né? Então, elas serão as maiores e ficarão aqui em cima. O que vai acontecer? Bom, quem vai ficar em cima do 8.9 se eles empatarem? É a Ana ou é o Fernando? Certo? Essa é a pergunta. Bom, eu quero que seja por ordem alfabética. A primeira classificação é por nota. Se houver empate na nota, o desempate, na hora de classificar, será feito pela ordem alfabética. Então, Ana vai ficar acima, Fernando vai ficar logo depois. Certo? Então, a primeira classificação, a classificação principal é feita pela nota. Se houver empate, se houver algum valor igual, a segunda classificação em cima desses dois valores será feita pela coluna nome. Eu posso fazer subclassificação, quer dizer, eu posso fazer critério de desempate até 3 níveis, né? Eu tenho aqui até 3 níveis. Classifique por nota, que é do tipo número em ordem decrescente. Em seguida, se houver algum empate na nota, classifique por nome, que é do tipo texto em ordem crescente, ok? Olha só, como era de se esperar, aqui 8.9, Ana ficou à frente do Fernando,
7.8, 7.8, o Eric ficou acima do Thiago, certo? E aí vai descendo aqui pelo valor de cada um, certo? Então, classificação é um recurso muito interessante, fácil de usar. Você pode classificar usando até 3 níveis de subclassificação, né, caso haja empates, ok? Vamos lá. Vamos para cá, para o Writer, e ver que a classificação funciona de forma bem semelhante. Ó. Eu estou aqui, vamos lá, tabela. Dentro de tabela você tem... Não é dentro de tabela que tem que classificar. Dentro de tabela. Ah, desculpa. No Writer a gente tem que fazer isso aqui, pessoal. No Writer a gente tem que selecionar as células que a gente quer, não é só clicando, não. Então no Writer eu vou selecionar aqui as células que eu quero. Perceba que eu não vou selecionar a primeira linha. Eu não vou selecionar a primeira linha já porque eu não quero mexer nela. Então eu venho aqui em tabela e peço classificar. Certo? Então no Writer eu tenho como escolher aqui, eu quero classificar pela chave 1. Né? A chave 1 ela vai ser classificada com base em qual coluna? Bom, com base na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta coluna. Vamos para a nota, quarta coluna. Nota é a quarta coluna, certo? Ela é numérica e eu vou querer em ordem decrescente, certo? Se houver um empate aqui, eu quero que você classifique pela coluna 1, que é o nome, em ordem crescente. Ela é alfanumérica, ok? Então, vou dar um ok. Olha o resultado. O resultado foi aquele que a gente tinha feito lá no Word, né? Ana, Fernando, em primeiro lugar por causa da nota, 8.9. E aí a organização que a gente teve exatamente igual. Então você percebe que o classificar, a única diferença é que no classificar a gente tem que selecionar as células que a gente quer. Certo? A única diferença é essa. Tá? Olha só uma coisa engraçada que o Writer tem que o Word não tem. Eu vou selecionar essas colunas. Certo? Vou selecionar essas colunas aqui. E vou fazer uma classificação, no mínimo, estranha. No mínimo. Tá? Eu não quero classificar as linhas com base numa coluna. Eu quero classificar as colunas com base numa linha. Então, veja só. O que eu quero fazer agora é classificar... Isso é estranho. Na verdade, eu nunca tinha feito algo assim. Mas eu quero classificar a organização das colunas. Certo? A organização das colunas com base nos dados presentes nas linhas. Então, um exemplo simples. Eu quero... vamos lá. Cidade, aqui já está pronto. Cidade, idade, nota e situação. Aqui já está pronto, basicamente. Né? Então, assim, C, I, N e S. Já está em ordem alfabética. Eu vou fazer com que fique ao contrário. Eu vou botar aqui situação, nota, idade e cidade. Eu quero que a organização seja nesse nível. Certo? Vão perceber, é meio absurdo, você vai reorganizar as colunas. Ao contrário do que o classificar normal faz, que reorganizar as linhas, eu quero organizar as colunas. Então eu vou organizar por meio de que linha? Né? Da linha 1. Pronto. Então, de acordo com a linha 1, que é do tipo alfanumérico, né, textual, eu quero em ordem decrescente. Vou dar um OK. Olha o que ele fez. Colocou situação, nota, idade e cidade. S, N e C. Então ele fez o seguinte, o que eu fiz aqui foi organizar a ordem destas colunas com base em ordem alfabética decrescente. Tá vendo? Normalmente a gente usa o classificar para organizar as linhas. Normalmente isso. Com base num valor qualquer, com base no valor de uma coluna, né? A gente organiza as linhas. O que eu fiz foi organizar as colunas com base no valor de uma linha. Ok? Eu nem podia testar com as outras, eu nem podia, porque aqui tem vários tipos de valores diferentes, né? Aqui eu tenho texto, número, texto, eu tenho valores diferentes. Eu nem podia fazer a classificação por outra linha. É uma opção que o Writer dá, pra gente. Eu, sinceramente, acho que vai ser meio improvável que você use isso alguma vez na sua vida, mas para o concurso, com certeza, você vai ter a seguinte noção. O Word, ele organiza as linhas com base no valor de uma coluna. No Writer, ele organiza linhas com base no valor de uma coluna, mas também organiza colunas com base no valor de uma linha. Certo? É uma coisa que o Word, na sua classificação lá da sua tabela, não faz. Porque eu acredito que ele foi mais lógico ao pensar que isso não tem um pingo de sentido. Né? Vamos lá. Sei lá, vai que um dia você usa isso. Bom, então classificar a tabela está aqui.
O que mais falta sobre tabela? Basicamente formatação. Basicamente a gente precisa trabalhar com formatação de tabela. Formatação de tabela, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente ver com tabela. Fórmula, sim, a gente precisa ver fórmula, né? Nós temos o classificar aqui também, tabela, né? Que pode ser conseguido também lá nos parágrafos, mas a gente vai trabalhar com fórmula. Fórmula é importante. Olha só, eu vou trabalhar com fórmula aqui embaixo. Embaixo de uma... Vou dar um tab aqui na última célula, criar uma linha. E aqui embaixo, eu quero calcular a média de idade dos candidatos aqui. Aprovados e reprovados, eu quero a média de idade deles. Então eu vou fazer uma fórmula nessa célula aqui. Uma fórmula que calcule a média do que está acima de mim. Do que está nessa coluna aqui. Então eu vou chegar lá no Word, ó, lembra, no Word, para você conseguir fórmula, você vem aqui na guia Layout, né, que é uma das guias especiais que abrem-se por intermédio da tabela, Layout, e vou pedir aqui fórmula. Tá? Olha só que interessante, ele sugere uma fórmula para a gente, que é a fórmula Sum Above, certo? Ó, Sum Above. A imagem está captando aí ainda, João? Tá. Olha só, Sum Above. O que é que significa isso? Significa somar acima, né? Então, o nosso Sum Above, isso aqui é a nossa função, certo? É a função soma. E isso aqui é a nossa direção, né? Onde é que a gente vai somar? Quais são os itens que a gente vai somar? Então, o Word trabalha com essa ideia de above, acima, né? Somar acima. Então, o que está escrito aqui é simplesmente isso, soma acima. Se eu utilizar essa fórmula, eu vou simplesmente obter a soma das idades das pessoas aí, né? E isso eu não sei, não é que eu não sei, isso não me importa, não me interessa, o que eu quero é a média. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de função aqui, né? Trocar de função aqui. A função average, ou average, né? Não sei como seria a forma de falar isso, average, eu acho, significa média. Então ela vai calcular a média. Infelizmente no Word, mesmo no Word 2003, nos Words antigos, todas essas funções aqui elas são em inglês, tá? Elas não foram traduzidas não. Então, average above, eu tenho aqui a média, vou calcular a média dessas notas. Note bem, vai aparecer aqui embaixo, na célula em que eu cliquei quando mandei inserir, né, a fórmula, vai aparecer aqui embaixo a média de tudo que tem acima. Vou dar um OK. Olha só. Então, a idade média dos candidatos aqui é 31,13. É a idade média dos candidatos. Eu queria fazer uma soma, ou uma média, ou descobrir, sei lá, eu não sei se descobre maior, vamos ver se tem uma função aqui de descobrir a maior nota, né? Mas a gente já organizou por maior nota mesmo, mas vamos pegar aqui, ó. Eu vou aqui chegar de novo, Layout, Fórmula, aqui embaixo, né? Ó. Eu cliquei aqui, então agora vai ser com as notas, né? Olha só, eu tenho aqui o valor absoluto para tirar o sinal, né? Botar positivo. Aqui fórmulas para função lógica, end, média, contagem, né? Defined, eu nem lembro o que é defined, false, tudo isso é lógica. Inteiro, máximo e mínimo, eu tenho máximo e mínimo. Eu tenho o resto da operação, eu tenho várias funções aqui, você pode testar cada uma delas, né? Eu vou pegar aqui o máximo. Eu devia ter... Pode escrever aqui igual o máximo above e pronto. Certo? Então essa função aqui vai descobrir o maior número na coluna que você apresentar. Vou dar OK. E o maior número encontrado foi 8,9. Realmente, o maior número foi 8,9. Ok? Então fazer funções simples. O interessante é o seguinte. No caso do Word, se houver uma alteração, por exemplo aqui, a idade era 33. Certo? Ele não muda automaticamente, a menos que você clique com o botão direito e peça para atualizar um campo, certo? Atualizar esse campo. Porque quando você insere uma fórmula no Word, né, olhando para cá agora, quando você insere uma fórmula numa tabela do Word, essa fórmula, o valor que é inserido não é um valor normal, não é um número. Esse 31,13 não é um número. Esse 31,13 é um campo. O que é um campo? É uma área de informação atualizável. Um campo é uma área de informação atualizável. É uma informação que pode, assim, é variável, certo? Então, nesse caso aqui,
mudanças feitas no que deu origem àquele resultado da fórmula, elas não são atualizadas automaticamente. Você clica com o botão direito lá, né? Você seleciona aqui, clica com o botão direito e pede para atualizar o campo. Pronto. Então o campo foi atualizado, ok. Certo? No caso do writer, olha só. Vamos voltar para o writer. Né? No caso do writer, a gente trabalha com fórmula também. Né? Então eu vou chegar aqui no writer, aqui no finalzinho da idade, né? E vou fazer o quê? Vou chegar lá em tabela, fórmula, certo? Olha só, tabela, fórmula. Ele pede que eu escreva aqui a fórmula que eu quiser. Né? Eu tenho aqui algumas opções de fórmula, olha só. Soma, né? Vamos ver aqui algumas funções próprias aqui, deixa eu ver. Média, ó, média, mínimo, máximo, alguns operadores aqui, ó. Nossa, para fazer uma série de outras coisas, mas não é a mesma lista que temos dentro do Calc, nem é o mesmo tamanho de lista que tem no Word, é maior do que a do Word e menor do que a do Calc do Excel, com certeza. Eu vou clicar aqui e pedir média, certo? Olha, né? Ele botou lá uma escrita que não é comum, né? Assim, pra gente, pelo menos eu nunca imaginaria que seria escrito dessa forma. Min, né? Então eu vou chegar aqui, selecionar as células. Perceba que ele usa a mesma forma de identificação que se usa numa planilha, né? Olha para cá. É a mesma forma de identificação que se usa numa planilha. Quer dizer, eu selecionei na quarta coluna da segunda até a nona linhas. Então, quarta coluna ele identificou como coluna A, B, C, D. Então, D, de D2 até D9. Inclusive usando 2 pontos, que é a forma de escrita, a forma de escrever do Excel e do Calc. Né? Se você já estudou o curso de Excel e Calc, já está completo aqui no site. Então, é a mesma forma de escrever. Pode ser que ele venha perguntar, pode ser que alguém venha perguntar por isso aí, por exemplo, o que é que significa a expressão tal no writer? Pode ser. É possível que ele pergunte lá. Né? Como é que se calcula, qual é a forma de calcular a média numa tabela do writer? Aí você tem que igual, min, M-E-A-N, né? abre sinal de menor, D2, 2 pontos, D9, ou então A1, 2 pontos, A10 e fecha o sinal do maior. Diferentemente das planilhas, que você tem o nome da função, né? Igual média, abre parênteses e fecha parênteses. Então, cuidado. É possível que isso seja cobrado, é possível. Nunca foi, certo? Até o presente momento, nunca foi. Muitas vezes o que se pergunta de fórmula não é o que você escreve lá, já que você tem liberdade de escrever. Muitas vezes é só simplesmente onde você aciona o comando fórmula. Onde é que você faz para calcular uma fórmula no Writer? Onde é que você faz para calcular uma fórmula no Word? Certo? No Writer você já sabe, dentro do menu tabela. Tabela, fórmula. No Word antigo, 2003, XP, quando não usava faixa de opções, tabela, fórmula do mesmo jeito. Certo? No Word novo, no Word 2007, 2010, a gente vai lá na guiazinha Layout, que fica dentro, é uma das 2 guias especiais feitas para a tabela. Ok? Aí você tem lá Layout, dentro de Layout tem um grupo Dados, e dentro do grupo Dados você encontra essa ferramenta, ok? Vamos lá, vamos dar um Enterzinho e ver a inserção lá, ó o que aconteceu, 31.3, beleza. Mas olha só a diferença aqui, uma diferença interessante, certo? Ó. 33, tab, olha, automaticamente o campo que foi criado aqui, ele vai ser atualizado automaticamente. Então, é uma diferença em relação ao Word. Se você faz qualquer mudança aqui, por exemplo, para 20, aí vou dar um tab, né? Então, saiu do 20, vamos lá, 30 e vou pegar esse 31, botar aqui 36, né? Cliquei em outra célula. Na hora que você muda isso, automaticamente o teu campo aqui vai se ajustar, sem você precisar atualizá-lo, certo? Então, em tabela no Writer, o campo fórmula é atualizado automaticamente, ok? Então, a minha preocupação com vocês é o seguinte. Tabela cai muito em prova? Não, tabela não cai muito em prova. Tá? Basicamente, o que a gente viu até então, de criar, inserir tabela, converter tabela em texto, converter texto em tabela, especialmente converter tabela em texto, inserção de linhas, inserção de colunas, isso tudo é bem mais comum de cair do que fórmula. Fórmula cai mais
onde você aciona. Então, é um assunto dentro do Word que não tem um foco, não tem uma preferência, não tem um amor muito grande do elaborador não, tá? De nenhuma banca, diga-se de passagem. Quem pode complicar mais uma questão sobre tabela, complicar entre aspas, tornar mais trabalhosa, é a ESAF e a Fundação Getúlio Vargas. Elas têm tendência a criar questões mais trabalhosas, mas não são questões difíceis, são questões que vão exigir de você uma certa preocupação, um trabalho, um enunciado grande, às vezes, determina várias operações que o usuário fez isso, isso e isso, depois o usuário fez isso, isso e isso, e o resultado é uma tabela de tanto por tanto, certo? Então, assim, questões trabalhosas já surgiram na ESAF, questões trabalhosas já surgiram na Fundação Getúlio Vargas. São essas duas bancas que têm mais preocupação, mais, vamos dizer assim, mais requinte de crueldade ao elaborar uma questão. Mas não são questões ruins, são questões trabalhosas. E questões trabalhosas são questões boas. Desde que bem feitas, elas são questões boas. Tá? Então, tabela não é um assunto muito querido pela parte de Word. Vamos ver se a gente consegue concluir aqui tabela, ver o que falta, ver tabela, formatação. Sim, agora falta formatação. Né? Então, eu vou selecionar aqui minha tabela. Formatar a tabela é tranquilo. Você vai ter opções, as formatações que você vai ter na tabela. Em primeiro lugar, você tem a opção lá de autoformatar uma tabela. Autoformatar uma tabela, você tem já tudo pronto aqui para escolher. Né? Eu quero essa tabela desse jeito, ok, pronto. Tabela formatada. Né? Por quê? Cidade deu 0. Por quê? Porque deve ser alguma coisa com total. Né? Vamos lá. Tabela autoformatar. Vamos ver se a gente tem... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Tá todo mundo indo com número. Eu acho que a autoformatação da tabela já automaticamente fornece... Vamos formatar o número. Deixa eu ver se não tem uma tabela que não use isso. Não, todas elas estão formatando assim. Vamos ver no Word. Vamos ver no Word. No Word a gente tem o design aqui, a gente já escolhe a tabela daqui, diretamente da nossa galeria. Tá aí, ó, não houve nenhuma alteração no Word, não. Certo? Então, nossas tabelas estão formatadas automaticamente, ó, não tem problema em formatar a tabela. Você pode também fazer manual, se você quiser, né? Se quiser manual, você seleciona lá a sua linha, você determina o sombreamento da sua linha, entre outras coisas, né? O sombreamento das células, isso pode ser manual se você quiser, certo? Você que decide. Formatar a tabela não tem muito mistério. Uma coisa que tem que estar faltando, que eu esqueci de mostrar a vocês, que tem no Word e não tem no Writer, tá? Tem no Word, você pode aqui também, você pode selecionar no Word, no Writer e definir aqui borda, sombreamento, alinhamento do texto, certo? Você pode definir, ó, formatar bordas, cadê? E onde está bordas? Sai, cadê bordas? Não tem aqui bordas, eu acho que borda está em parágrafo, bordas, em parágrafo. Vamos ver se ele consegue desenhar aqui todas as bordas que a gente quer. Exatamente, ó. Mas aí ficou borda do parágrafo, não da tabela. Então, selecionar aqui, dentro de tabela deve ter, não é possível que não tenha. Tem nas propriedades da tabela. Agora sim, é borda da tabela. Tá? Então, ó, para fazer a alteração aqui das nossas tabelas, você vem aqui, ó, tabela, propriedade da tabela. E aí você pode selecionar borda, pode selecionar plano de fundo, que é o sombreamento, né? Coisa mais goiaba aqui, pronto. Tá aí. Então é dentro de propriedade da tabela. Ó, um detalhe aqui, propriedade da tabela é um comando, tabela, propriedade da tabela. É um comando que aqui no Writer, ele traz algumas opções que não tem no Word, tá? Por exemplo, o nome da tabela, é uma coisa que não tem no Word, o nome da tabela, tá? Fluxo do texto tem algumas informações aqui interessantes, né? O tamanho das colunas, ó, a largura de cada coluna você pode determinar aqui, ó. Todas elas estão com 3,4 centímetros.
as bordas das células e o plano de fundo, a cor da célula. No Word, propriedade da tabela traz isso aqui. Olha só. Eu tenho o alinhamento da tabela em relação ao texto, se a tabela não for larga o suficiente, o alinhamento, o texto, se ele vai ficar ao redor ou não da tabela. Tá? Eu tenho algumas informações como a altura da linha que eu quero. Tá? Se eu permito ou não a quebra de linha entre as páginas, ou seja, se eu permito que uma tabela cresça o suficiente, né, para passar de uma página, certo? E tem uma coisa que foi engraçada, que já perguntaram na prova da Fundação Carlos Chagas, inclusive isso já tem no curso aí da Carlos Chagas, eles perguntaram onde ficava isso aqui. Né? Na Carlos Chagas, de vez em quando tem isso, né? Dentro de propriedade da tabela, onde é que eu seleciono a opção que repete a linha de cabeçalho no início de cada página? Né? A pergunta era onde, né? Era na guia, na aba linha, né? Então ele perguntou pelo nome da guia. Tá? Ó, sinceramente, haverá perguntas que são absurdas. Haverá perguntas no seu dia a dia, no seu quando você se deparar com perguntas, estiver estudando questões anteriores, que são absurdas. O cara perguntar um negócio desse é uma coisa absurda. Tem gente, a maioria nunca abriu propriedade de uma tabela. Desenhou a tabela, colocou os dados lá, formatou e acabou-se. Nunca ninguém viu propriedade da tabela. Certo? Tem muita coisa para ver? Tem. Você tem que pesquisar, é bom dar uma olhada, mas sinceramente eu acho que algumas coisas são absurdas. Algumas coisas realmente são absurdas. Aí eu vou dizer assim, estude tudo, abre essa propriedade de tabela, decore onde é que está cada coisa. Eu não posso pedir isso de você. É cruel pedir isso de você. Solicitar que você tem que decorar tudo isso é crueldade. Tudo bem que eles podem perguntar por isso, tudo bem, especialmente a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas perguntou onde está tal comando. É um comando que você nunca viu de uma janela que você nunca abriu. Certo? Infelizmente é algo que a gente costuma enfrentar. Aí você tem que escolher, entenda, você tem que escolher. Ou eu estudo tudo e garanto que vou conseguir responder quase tudo que aparecer, porque você não garante que vai responder tudo. Ele pode perguntar alguma coisa que você não viu, né? Mas para estudar tudo, você vai gastar tempo, vai consumir seu tempo para estudar esse tudo, né? Você vai acabar consumindo seu tempo. E aí você espera fazer isso, quer realmente consumir seu tempo para esse tudo, né? Você tem outras matérias, informática não é a única matéria do concurso, quem dera fosse, né? Olha só, dentro de propriedade da tabela, você encontra algumas opções interessantes, né? Algumas outras, largura preferencial das colunas, né? Tamanho da célula, largura preferencial, se o texto na célula, quando você criar uma nova célula, vai ficar centralizado verticalmente, vai ficar na posição inferior, vai ficar na superior, que é o normal. Então tudo isso é para as novas tabelas que você vier abrir. Tá tudo dentro de propriedade da tabela. Para você conseguir as propriedades, basta clicar em qualquer lugar da tabela e aqui dentro de layout, né, da guia layout, você escolhe propriedades aqui, ó, tá? Basicamente isso. A última coisa que falta, nesses últimos 3 minutinhos, a última coisa que falta é um recurso que só tem no Word, certo? Nos Word mais novos, que é isso aqui, ó. Você pode pedir para desenhar uma tabela. Então, eu estou aqui, inserir tabela, aí, ó, tem a opção, em vez de escolher aqui linhas ou colunas, você pode pedir para desenhar uma tabela, certo? O seu mouse vira um lápis e você começa a desenhar a tabela do jeito como você quer. Comecei aqui. Aí o lápis continua, né? Eu vou pegar uma linha, botar aqui, vou pegar uma outra linha, botar aqui, vou pegar uma outra linha, botar aqui, certo? Elas não estão em tamanho igual, eu sei que elas não estão em tamanho igual, né? Aí eu vou botar uma coluna aqui e vou botar uma coluna aqui. Pronto, desenho uma tabela, certo? Aí eu venho aqui, ó, desligo a opção desenhar a tabela e pronto, posso brincar à vontade com a minha tabela. Organizar a tabela, né, para a tabela ficar bonitinha, você pode selecionar a tabela e na guia layout você pode detonar aqui, ó, no autoajuste. Vamos lá. Eu quero que a largura da minha coluna, ó, eu posso pedir aqui uma largura, todo mundo igual, né? Todo mundo com a largura de 3,40, como estava, né? A altura, eu quero todo mundo com altura relacionada ao texto. Aqui, ó, tem um mínimo, que é o mínimo da letra, mas eu vou botar aqui uma altura, 1 centímetro de altura. Pronto, minha tabela tinha sido desenhada de forma irregular, eu fui lá e alterei na largura e na altura. Mas a opção que eu falei, que eu estava mostrando para vocês, é a opção de desenhar tabela, certo?
o mouse vira um lápis e aí você pode brincar, fazer de novo aqui, dividir a tabela. Ó, e você pode vir aqui na borracha e apagar. Né? Uma linha que você queira apagar, deixar do jeito como você quiser a sua tabela. Os comandos de mesclar, né? Mesclar e dividir podem ser substituídos simplesmente pelas ferramentas de desenhar e apagar a tabela. Ok? Bom, com isso a gente termina o que assim, o grande que tinha de ver de tabela. Certo? A gente deu uma passeada geral em tabela. Nós vamos... você tem que mergulhar, se quiser estudar mais tabela, tem que entrar nas propriedades da tabela, ver como é que funciona, quais são as opções que tem lá. Eu acho desnecessário, eu acho demais até. Algumas coisas sobre tabela a gente já viu, já foram bastante suficientes para a maioria dos concursos que vocês vão enfrentar. Certo? Foque apenas, se for EXAF ou FGV, foque em converter tabela em texto, nas possibilidades de enunciados a respeito disso. Se for Fundação Carlos Chagas, raramente vem uma pergunta de tabela. Quando vem, Deus sabe o que ela pode vir. Né? Na Carlos Chagas, basicamente, rezar é muito importante, saber estar perto de Deus e Deus vai abençoar Carlos Chagas para ela não perguntar justamente aquilo que você não viu. Certo? Com isso, a gente termina a parte de tabelas. Na próxima aula, nós voltamos. Provavelmente já começamos com estilos. Vamos formatar, vamos trabalhar com estilos. A gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.